Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas ou bem-vindos à nossa apresentação. Me chamo Lucas Pereira Salles, sou acadêmico do curso de Direito da Universidade Federal do Amapá, juntamente com meu colega Márcio Gomes Carvalho. Somos coautores do trabalho que versa sobre bens públicos e temos como orientador o professor de Direito Administrativo da Unifap, doutor em Direito pela UFMG, Raul José Galaade de Oliveira. Dando uma introdução breve ao tema, os bens públicos estão no centro da atuação estatal. Eles são além de um mero patrimônio estatal. Eles são instrumentos fundamentais para a efetivação das políticas públicas e dos direitos fundamentais, especialmente nos contextos pandêmicos da Covid-19. Bom, olhando primeiramente para a base legal, temos que o artigo 98 do Código Civil traz que os bens públicos são aqueles de domínio nacional pertencente às pessoas jurídicas de direito público interno, União, Estados, municípios e o Distrito Federal. Aqueles que não forem pertencentes a estes entes são tidos como particulares. Já os bens públicos em si, no artigo 99 do Código Civil, são tripartidos em 3 espécies: o de uso comum do povo, o de uso especial e os dominicais. Os de uso comum do povo são aqueles que são afetados pela administração pública, mas são afetados por determinação legal ou pela própria natureza do bem, como rios, mares, estradas, ruas e praças. Esses bens não são suscetíveis à valoração ou apropriação. Já os bens de uso especial são aqueles que são suscetíveis à valoração, mas que por um processo de afetação, por uma atividade de fim do Estado, pela sua consecução, eles são afetados por essa atividade ou consecução da administração. Eles são, um exemplo disso são a sede de um órgão estatal, uma creche ou mesmo uma escola de ensino fundamental. Já bens dominicais são aqueles que não são afetados pela administração pública, e nessa relação entre bem e o Estado, a administração, este age como realmente um proprietário do bem. E nessa situação leva-se a falar do processo de desafetação, que segundo o Cretella Júnior é o fato ou manifestação de vontade de poder público mediante o qual o bem de domínio público é subtraído à dominialidade pública para se incorporar ao domínio privado do Estado ou do administrado. Ou seja, o bem perde sua característica de domínio público e passa a seguir o regime do direito privado. Basicamente são os bens que são desafetados, eles se tornam bens dominicais. Uma das primeiras características gerais dos bens públicos é a imprescritibilidade, ou seja, são insucessíveis a uso capião, mesmo os bens dominicais estão incluídos nessa característica e são impenhoráveis. Já quanto à inalienabilidade, eles são inalienáveis enquanto estiverem afetados ao interesse público. Já quanto às disposições dos bens públicos atenientes aos entes públicos de direito interno, temos, começando pelo artigo 20, os bens de titularidade da União, que basicamente são terras devolutas estratégicas, recursos naturais, hídricos, minerais e energéticos, áreas marítimas insulares, sítios arqueológicos e terras indígenas. Já o artigo 26 temos os bens de titularidade dos estados, que são as águas interiores do estado e terras devolutas estaduais. Agora, quanto aos municípios e Distrito Federal, estes não possuem uma enumeração expressa na Constituição Federal quanto aos seus bens, mas ainda assim são considerados públicos aqueles bens que são destinados ao funcionamento de suas repartições ou à prestação de serviços de sua competência. Agora, quanto à doutrina lusitana em relação à brasileira, temos primeiramente que os bens públicos são denominados de bens de domínio público e, segundo Caetano, eles podem ser divididos em domínio natural,
como águas, minérios e espaços aéreos, e domínio artificial, como vias de comunicação, equipamentos culturais ou instalações militares, com base na origem ou na função do bem. Já Fernandes já critica essa classificação dada por Caetano. Segundo ele, essa abordagem ela se distancia da questão funcional, ela se distancia da própria realidade da administração portuguesa. Um critério que seria melhor aproveitado pela administração seria um critério fundado na utilidade pública específica de cada bem, como a utilidade hídrica, cultural, econômica, etc. Quanto à diferença principal entre a doutrina no que tange o direito público, o direito dos bens públicos e o direito dos bens privados, temos que o Código Civil brasileiro ele adota a tripartição legal, né? Que são os bens de uso comum do povo, os bens de uso especial e os bens de uso dominicais. Agora, o sistema português ele foca na distinção entre o domínio público e o domínio privado, sem as subdivisões legais expressas quanto à destinação específica desses bens. A classificação de Portugal ela segue, segundo Fernandes, a seguinte ideia: temos os bens de domínio público, que são afetados diretamente pela função pública, vias, edifícios administrativos, por exemplo, e já bens de domínio privado do Estado, que são bens disponíveis com função patrimonial, sem afetação direta. Bom, obrigado pela atenção e agora fiquem com a apresentação do meu colega Márcio Gomes Carvalho. Boa tarde, colegas. Boa tarde, professor. Meu nome é Márcio Gomes Carvalho. Sou acadêmico do curso de bacharelado em Direito na Unifap, juntamente com meu colega Lucas Pereira, que já apresentou a primeira parte do trabalho aí, da disciplina Direito Administrativo 2, do professor doutor orientador Raul José Galade de Oliveira. Vou dar continuidade à apresentação agora sobre bens públicos, né, entrando na seara aí da jurisprudência dos tribunais. Trago a vocês agora uma apelação, né, no Tribunal de Justiça da Amapá, onde a senhora Ana Auxiliadora Miranda, né, aí teve sua apelação julgada aí pelo desembargador relator Romeu Araújo, de 21 a 27 de março de 2025, bem recente, né, em face de sentença proferida, que julgou improcedente a ação de uso campeão extraordinária de imóvel que está registrado em nome do município de Macapá, com fundamento na impossibilidade de uso campeão de bem público. Apesar da posse mansa e pacífica e ininterrupta por mais de 20 anos, com residência no local e documentação comprobatória, o TJAP argumentou primeiramente a impossibilidade de bens públicos, a imprescritibilidade dos bens públicos, com base no artigo 183, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, concomitante com o artigo 102 do Código Civil. Nesse sentido, frente à imprescritibilidade do bem público, a alegação de posse prolongada não afasta a vedação legal. Outro sim, ainda que a apelante alegue que o bem público não tivesse afetado por não estar efetivamente destinado ao uso público, o egrégio tribunal argumenta que, na ausência de prova de ato administrativo, de alienação ou desafetação, a mera constatação de que o bem se encontra registrado em nome do município de Macapá o mantém como bem público. Portanto, mesmo que a autora tenha exercido a posse por mais de 20 anos, não pode usucapir o imóvel, porque bens públicos, enquanto não desafetados, são alienáveis por uso campeão. Por si só, o fato de o imóvel não ter uso público atual não basta. É indispensável ato administrativo formal de desafetação. Aí agora eu trago uma jurisprudência do STJ, né, que é a nossa Corte Superior. Sua importância também resta inequívoca para a formação de entendimento
em âmbito nacional de tema de bens públicos. A exemplo, temos o recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal, né, contra a União de Comércio, Importação e Exportação Ilimitada, com o objetivo de indenizar por danos materiais e morais coletivos, além da tutela inibitória em razão do transporte reiterado de cargas com excesso de peso em rodovias federais. Tal ação, em primeira instância, teve por decisão proferida pela Justiça Federal de Uberlândia, Minas Gerais, que extinguiu a ação por ausência de interesse de agir, fundada na argumentação de que a infração já era punida administrativamente, com multa, tornando desnecessária a atuação judicial. Já na segunda instância, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região reconheceu o recurso, mas o desproveu, sob o argumento de que a conduta já é punida administrativamente. O dano material é presumido, não provado e, por fim, o dano material coletivo não tem nexo com a conduta da empresa, já que outras também transitam na via. Em sede de recurso especial, o ministro relator Teodoro Silva Santos acolheu os argumentos do Ministério Público Federal e deu provimento ao recurso, com base no direito coletivo difuso, garantido tanto em lei ordinária como a nível constitucional, haja vista que o artigo 1º, parágrafo 2º do Código de Trânsito Brasileiro institui o trânsito seguro direito de todos, e a Emenda Constitucional 082 de 2014, em seu artigo 144, parágrafo 10º da Constituição Federal, impõe a segurança viária como dever estatal. Quanto aliada à concepção de que as vias públicas são bens públicos de uso comum, a importância do entendimento resta evidente para proteger efetivamente a supremacia do interesse público, no que tange às vias públicas de uso comum. Ademais, ainda é disposto que a multa administrativa não esgota a atuação estatal, uma vez que as esferas administrativas e cíveis são esferas independentes de responsabilidade, não configurando, portanto, bis idem. Por fim, ainda foi argumentado que os danos materiais são presumidos, uma vez que é notório que o excesso de peso causa deterioração acelerada das rodovias e custos públicos de reparo, configurando dano material. Portanto, o STJ reconheceu que a empresa pode ser civilmente responsabilizada, danos materiais e danos coletivos, e sujeita à tutela inibitória, mesmo que a conduta, que é o transporte excessivo, de peso excessivo nas vias, já esteja sujeita à multa administrativa. Do ponto de vista prático, abre precedente vinculante para a responsabilização de transportes que reiteradamente desrespeita os limites legais de peso, com efeitos vinculantes em todo o país. Desse modo, ter-se-á proteção dos bens públicos de uso comum, trazendo ao campo da eficácia o princípio da supremacia do interesse público. A exemplo dessa ação aqui também, nós poderíamos ter algo bem semelhante ao que nós presenciamos aí em anos aí de exploração da empresa que iniciou aqui pela Ancel, que explora aí o transporte aí de cavacos aí, de pinos e pinhos, para a produção de celulose da antiga Ancel, que já está sob nova administração e que vem causando aí muitos transtornos também às vias de circulação aí no município de Santana. E aqui nós já teríamos já uma jurisprudência para ser aplicada, a nível municipal, no caso de Santana. Aí eu trago aos senhores também, a jurisprudência do Tribunal Federal, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, tendo como relator o ministro Alexandre de Moraes, que versa sobre a constitucionalidade do artigo 1º da medida provisória 915 de 2019, que altera o dispositivo legal da lei número 13.240 de 2015, conferindo à Secretaria de Coordenação
e Governança do Patrimônio da União, SPU, poderes ampliados para alienação de imóveis públicos federais. Trata-se da ação do controle concentrado de constitucionalidade, cujo objetivo era declarar inconstitucional a medida provisória 915 de 2019, sob o argumento de que flexibilizava indevidamente os critérios de avaliação, alienação e gestão dos bens da União, violando os princípios constitucionais da legalidade, moralidade administrativa e da supremacia do interesse público. Nesse sentido, a decisão do STF reafirma que os bens públicos não são meros ativos econômicos, mas instrumentos fundamentais à realização dos direitos sociais e constitucionais. Nesse bojo, sua alienação ou uso deve observar critérios de interesse coletivo, sob pena de desvio de finalidade administrativa. Portanto, a jurisprudência fortalece o entendimento de que a preservação e a correta gestão dos bens públicos está vinculada à eficácia dos direitos fundamentais, como a moradia, a saúde, o meio ambiente, a mobilidade urbana. Em causa, a atuação do STF é a expressão prática do princípio da supremacia do interesse público, ao impor limites constitucionais à atuação discricionária do Executivo na gestão patrimonial do Estado. Trago aos senhores também uma doutrina estrangeira, na qual foi escolhida pela dupla de Portugal, para fazer essa comparação. Na concepção jurídica dos bens públicos, apresenta similaridade, tanto a doutrina brasileira quanto a portuguesa, entre os sistemas jurídicos de ambos os países, ambos herdados da tradição romano-germânica. Também diferenças marcantes quanto à classificação, à afetação e à contabilização desses bens no seio da administração pública. No âmbito do direito lusitano, os bens públicos, denominados de domínio público, caracterizam-se por sua submissão a um regime jurídico especial, pautado pela incomerciabilidade e pela afetação à utilidade pública. No Brasil, o Código Civil, em seu artigo 98 a 103, também distingue os bens públicos de uso comum, de uso especial e dominicais. Todavia, a categorização brasileira aproxima-se mais da concepção de afetação funcional do que de classificações materiais ou formais. A Constituição de 88 reforça a proteção jurídica dos bens públicos, atribuindo-lhes inalienabilidade, prestabilidade e impenhorabilidade, ao passo que, em Portugal, a proteção constitucional depende do grau de utilidade pública do bem público. Como observou o Fernando, ao diferenciar os bens públicos consagrados pela Constituição dos definidos por leis ordinárias, que é o caso de Portugal. Assim, ao traçar esse paralelo entre o direito português e o brasileiro, percebe-se uma matriz comum de definição dos bens públicos, mas também divergências quanto à forma como esses bens são registrados, protegidos e utilizados pelo Estado. Em ambos os sistemas, no entanto, a centralidade dos bens públicos permanece inquestionável, sobretudo diante dos desafios contemporâneos de governança e sustentabilidade estatal. Concluindo nosso trabalho, em suma, os bens públicos não se restringem a elementos patrimoniais do Estado. São expressões concretas do compromisso estatal do bem-estar coletivo, razão pela qual devem ser preservados, protegidos e utilizados com responsabilidade, em benefício da coletividade. Desse modo, o estudo do seu regime jurídico, aliado à interpretação jurisdicional, mostra-se cada vez mais necessária a consolidação do Estado Democrático de Direito, voltada à promoção da justiça social e ao fortalecimento da cidadania.